O canal Planeta Infinity apresenta Ilha de Poveglia. Lagoa de Veneza, na Itália. Bem-vindos à Ilha de Poveglia, um lugar que mescla beleza natural com histórias sombrias. Ao longo deste documentário, exploraremos os diversos capítulos que moldaram essa ilha única, localizada na Lagoa de Veneza, na Itália. Poveglia remonta à época romana, quando era usada como local de refúgio contra invasões. Durante a Idade Média, tornou-se um importante centro agrícola e, posteriormente, um ponto estratégico de defesa. Exploraremos sua evolução ao longo dos séculos. No século XX, Poveglia foi transformada em um hospital psiquiátrico. Narraremos as condições desafiadoras enfrentadas pelos pacientes e as controvérsias em torno dos métodos de tratamento utilizados na época. A ilha de Poveglia, durante seu período como hospital psiquiátrico, foi marcada por condições desafiadoras e métodos de tratamento controversos que geraram controvérsias significativas, superlotação e condições precárias. Desafio: o hospital enfrentou superlotação extrema, com um número de pacientes muito além da capacidade adequada. Controvérsias: a falta de espaço, higiene e recursos adequados resultou em insalubres e propícias para a propagação de doenças. A superlotação também sobrecarregou a equipe médica, dificultando a prestação de cuidados individualizados. Estigmatização e tratamentos desumanos. Desafio: os pacientes enfrentavam estigmatização devido a condições de saúde mental e eram frequentemente submetidos a tratamentos desumanos. Controvérsias: métodos como o confinamento em solitário, algemas e outros tratamentos físicos eram comuns. Isso levantou preocupações éticas sobre a dignidade e o respeito pelos direitos humanos dos pacientes. Terapias experimentais e questionáveis. Desafio: muitos pacientes foram submetidos a terapias experimentais que careciam de base científica sólida. Controvérsias: práticas como lobotomias e tratamentos com eletrochoque, que eram controversos na época, eram aplicados sem a devida compreensão de seus impactos a longo prazo. Isso gerou críticas da comunidade médica e da sociedade em geral. Isolamento social e estigma institucional. Desafio: os pacientes eram frequentemente isolados de suas comunidades, enfrentando estigma e exclusão. Controvérsias: a segregação social e a estigmatização contribuíam para o isolamento emocional dos pacientes, exacerbando os desafios associados às doenças mentais. A falta de compreensão sobre saúde mental na época perpetuou o estigma. Falta de acompanhamento adequado. Desafio: devido à falta de recursos e pessoal, muitos pacientes não recebiam o acompanhamento terapêutico necessário. Controvérsias: a ausência de tratamento personalizado e a falta de profissionais especializados comprometiam a eficácia dos cuidados. A negligência resultante levantou questões éticas sobre o dever de cuidado dos profissionais de saúde. É importante destacar que as práticas questionáveis em Poveglia refletem os padrões da época em relação à saúde mental e não devem ser julgadas à luz dos conhecimentos e padrões atuais. No entanto, essas condições e métodos de tratamento destacam a necessidade contínua de avançar em direção a abordagens mais compassivas e baseadas em evidências no campo da saúde mental. Mergulharemos agora nos mistérios intrigantes e nas lendas fascinantes que envolvem a ilha de Poveglia. Este lugar único é permeado por narrativas que transcendem a realidade, alimentando a imaginação e a especulação ao longo dos séculos. O fantasma do médico desonrado. Conta-se que o médico que dirigia o hospital em Poveglia praticava experiências cruéis em seus pacientes. Diz a lenda que, atormentado pelo remorso, ele acabou enlouquecendo e tirando a própria vida. Alguns acreditam que seu espírito assombra os corredores abandonados da ilha. Choros na escuridão. Há relatos de moradores próximos que afirmam ouvir choros e lamentos vindos da ilha durante a noite. Disse que esses sons são os lamentos das almas daqueles que sofreram e morreram nas condições desafiadoras do hospital psiquiátrico. A maldição da sepultura massiva. Durante as escavações para a construção do hospital,
uma quantidade significativa de ossos humanos foi descoberta, evidência de sepulturas massivas. A lenda sugere que a perturbação desses restos mortais desencadeou uma maldição sobre a ilha, afetando todos os que a visitam. A Dama de Branco. Algumas histórias falam de uma figura espectral vestida de branco que é avistada vagando pela ilha durante a noite. Disse que esta é a aparição de uma paciente do hospital que, mesmo após a morte, ainda busca paz. Portas do Inferno. A fama de Poveglia como um lugar assombrado levou à crença de que as antigas estruturas do hospital eram, na verdade, portais para o além. Afirma-se que essas portas do inferno permanecem abertas, permitindo a passagem entre os mundos espiritual e terreno. Essas lendas contribuem para a aura misteriosa que cerca a ilha de Poveglia, transformando-a não apenas em um local físico, mas em um palco de narrativas sobrenaturais. A interseção entre a história real e as lendas folclóricas cria uma atmosfera única, convidando os curiosos a explorar as profundezas do desconhecido. Com o fechamento do hospital na década de 1960, Poveglia foi abandonada. Veremos como a ilha entrou em decadência, sendo absorvida pela natureza enquanto suas estruturas desmoronavam. A ilha de Poveglia, localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, é uma ilha desabitada e fechada ao público. A ilha foi leiloada pelo governo italiano em 2014, mas a negociação não foi para frente. A ilha é conhecida por ser a ilha mais assombrada do mundo. A ilha foi usada como centro de quarentena para os navios que chegavam a Veneza, depois que foram descobertos em 2 navios indícios da peste negra, doença que dizimou. Lendas locais diziam que pacientes à espera da morte eram assombrados por fantasmas dos que já tinham perecido por ali. Um hospital para os idosos foi inaugurado em 1922 e operou até 1968. Há rumores de que ali foram realizadas experiências com doentes mentais, incluindo as brutais lobotomias. O diretor da instituição teria sido levado à loucura por fantasmas e se atirado da torre, segundo crenças populares. Um apresentador de TV dos Estados Unidos que conseguiu permissão para visitar a ilha, entrou no hospital abandonado para gravar um programa para o canal Travel Adventures. Ele havia se sentido possuído por um fantasma lá dentro. Moradores criaram, em abril do ano passado, uma organização sem fins lucrativos chamada Poveglia per Tutti, para que o local fosse aberto ao público. Por enquanto, a ilha ainda segue fechada e com os seus mistérios muito bem guardados. Considerações finais. Desvendando os mistérios da ilha de Poveglia. Uma jornada pelo desconhecido. Ao longo desta expedição virtual pela ilha de Poveglia, mergulhamos nas camadas complexas de sua história, desde os dias antigos até os contornos misteriosos que a envolvem. Cada pedra, cada corredor abandonado conta uma história que transcende o tempo. Entre mitos e realidade. Os mitos e lendas que circundam Poveglia são tão fascinantes quanto enigmáticos. Do médico desonrado à Dama de Branco, essas narrativas alimentam nossa imaginação, nos levando a refletir sobre o impacto duradouro que este lugar teve nas mentes e nas histórias daqueles que por ali passaram. Da escuridão à esperança. Apesar das sombras que pairam sobre Poveglia, testemunhamos esforços recentes para preservar este local histórico e desafiador. A ilha agora serve como um testamento à resiliência humana, lembrando-nos de que mesmo nos lugares mais sombrios, há espaço para a esperança e a renovação. Um convite à reflexão. Ao encerrar esta jornada, convido você, espectador, a refletir sobre o que aprendemos. Poveglia não é apenas uma ilha, é um reflexo da complexidade da condição humana, da luta contra as trevas e, eventualmente, da busca por luz e redenção. Conectando o passado e presente. Enquanto nos despedimos da ilha de Poveglia, levamos conosco as histórias, as lendas e a promessa de que, ao compreendermos nosso passado, moldamos nosso presente. Que a ilha continue a inspirar a curiosidade e a compaixão, à medida que exploramos as fronteiras entre a realidade e o imaginário. Inscreva-se, curta e compartilhe.
Se esta jornada intrigante pela ilha de Poveglia capturou sua imaginação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios que o mundo tem a oferecer. Agradeço por nos acompanhar nesta exploração, e até a próxima aventura.